Olá a todos, eu sou o professor Cláudio Marcelo e na aula de hoje nós trataremos sobre aspectos teóricos relacionados a uma importante demonstração da contabilidade, que ela tem a sigla DFC, que é a demonstração dos fluxos de caixa. Esta demonstração ela passou a ter uma importância fundamental sob o ponto de vista dos investidores de empresas. As pessoas sempre tiveram um grande questionamento: aonde que eu enxergo dentro das demonstrações contábeis o dinheiro efetivamente que transita pela empresa ao longo do ano, né? Como que aquele dinheiro ele está sendo gerado e como que aquele dinheiro está sendo consumido ali nas diversas atividades que uma empresa tem. Nenhuma das demonstrações contábeis anteriores, seja o balanço, a demonstração do resultado, entre as diversas outras demonstrações que nós temos, ela mostrava essa capacidade que uma empresa tem de gerar caixa e consumir caixa, aonde que está sendo movimentado a parte financeira efetivamente. Então, essa demonstração do fluxo de caixa, ela atende muito mais aos investidores propriamente dito do que normalmente as outras demonstrações que a contabilidade produz. Este assunto da demonstração dos fluxos de caixa, ela começou a ser discutida nos Estados Unidos há um bocado de tempo, lá nos anos de 1977 até 1987, portanto, durante 10 anos, organismos internos dos Estados Unidos, eles discutiram sobre como estruturar, né, uma demonstração que atendesse ao usuário, né, nesse sentido mais financeiro do que contábil. E aí, através de um órgão regulador americano, que na época tinha a sigla FAS, que é o Financial Accounting Standard, esse organismo americano ele publicou uma instrução de que as empresas que tinham ações negociadas na Bolsa de Valores dos Estados Unidos deveriam também fazer essa demonstração de fluxo de caixa, que hoje é plenamente necessária lá nos Estados Unidos e está totalmente regulamentada. A Europa também começou a entender que era importante ter essa visão financeira e não só contábil dos números que fazem parte das transações de uma determinada entidade, e através de um organismo internacional de contabilidade que na época tinha a sigla IAS, ou International Accounting Standard, também produziu uma regulamentação, o IAS número 7, que trata sobre a demonstração dos fluxos de caixa. Isso há um bocado de tempo também. No Brasil demorou um pouquinho mais para chegar, mas chegou essa demonstração a partir da Lei 11.638, que ela é de 2007, no seu artigo 176, ela já preveu, né, que dentre as demonstrações contábeis obrigatórias no nosso país, a DFC também passou a fazer parte do conjunto completo de demonstrações. Isso posteriormente foi reforçado por um importante organismo no nosso país, que é o CPC, que é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que teve uma instrução específica também, que é o CPC número 03, que ele trata sobre essa demonstração do fluxo de caixa que nós falaremos sobre os aspectos teóricos dela neste vídeo. Então, a demonstração do fluxo de caixa ela é particularmente importante no sentido de ela mostrar qual que é a capacidade de uma empresa de geração de dinheiro, de geração de caixa. Este conceito de caixa, para quem normalmente não é muito habituado a termos contábeis, o que é considerado caixa sobre esse viés da demonstração do fluxo de caixa, né? Então, todo recurso financeiro que uma empresa tem é considerado, então, como caixa ou equivalente a caixa. Esta conta contábil de caixa, e operacionalmente a gente pode entender que é aquele dinheiro que está dentro da empresa, que normalmente as empresas têm uma parte dos seus recursos, né? Isso pode ser uma pequena parte ou uma grande parte dos seus recursos representado por dinheiro fisicamente, que esse dinheiro é guardado via de regra em cofres na área de tesouraria dentro das grandes companhias. Está no caixa efetivamente da empresa, ele estará em contas correntes bancárias, que para fins da demonstração do fluxo de caixa, ele é considerado como equivalente à caixa. Então, a conta corrente bancária da empresa é um equivalente de caixa, para fins dessa demonstração.
como também aquele dinheiro que está aplicado e que ele tem uma liquidez imediata, considerado uma liquidez imediata. E padronizou-se internacionalmente que essa liquidez imediata é o dinheiro aplicado cujo resgate acontecerá em até 90 dias. Então, caixa, equivalente de caixa, engloba três itens, né? O dinheiro que está na empresa, as contas correntes da companhia que estão livres de qualquer tipo de restrição, que possam movimentar a qualquer momento, e o dinheiro aplicado cujo resgate ocorrerá em até 90 dias. Então, esses são os itens considerados ali como caixa equivalente de caixa. Aí a demonstração, essa demonstração do fluxo de caixa, ela divide todas as atividades que geram caixa, ou seja, que entra dinheiro na empresa, e as atividades que consomem caixa, que são aquelas em que sai dinheiro da empresa, em três grandes blocos. Então, nós podemos ter atividades operacionais, atividades de investimentos e atividades de financiamento. O que seriam, então, para fins dessa demonstração, as atividades que geram caixa ou consomem caixa na operação, nas atividades operacionais? Como o próprio nome induz nós a pensarmos, né, tudo aquilo que estiver envolvido com a atividade principal do negócio e que gere caixa tem que ser classificado como uma atividade operacional. Por exemplo, quando eu vendo um produto, uma mercadoria ou presto um serviço, eu emito a nota fiscal, eu entrego, né, esse produto, essa mercadoria, esse serviço lá para a pessoa, né? E alguém me pagou por isso, ele é um recurso que está entrando para a empresa, que está aumentando o dinheiro em circulação na atividade operacional. Então, as fontes geradoras de caixa na atividade operacional normalmente estão decorrentes de receber dinheiro proveniente das vendas que a empresa faz ao longo de um período de tempo, ou dos adiantamentos que ela recebe para produzir algo, né? Então, são ingressos de recurso na atividade operacional. Uma saída de recurso na atividade operacional seria, por exemplo, pagamento de salários. Como precisa dos funcionários, dos colaboradores para a atividade operacional, e eu pago a essas pessoas, então consome caixa na atividade operacional. As fontes normalmente geradoras de caixa na atividade de investimento é um conceito mais ampliado que o conceito contábil. No balanço patrimonial é considerado investimento somente aquilo que é feito fora da empresa. Por exemplo, eu comprar ações é uma atividade de investimento no balanço patrimonial. Eu aplicar num produto financeiro é uma atividade de investimento dentro do balanço patrimonial. No fluxo de caixa, além desses dois exemplos que eu comentei, comprar ações de outras empresas, aplicar em produtos financeiros que consumiriam caixa na atividade de investimento, também eu comprar máquinas para o fluxo de caixa é uma atividade de investimentos. Então, se eu compro máquinas ou qualquer item do imobilizado e pago em dinheiro, né, pago à vista por esses itens, ele vai consumir caixa na atividade de investimento. Se eu vender uma máquina, me desfazer de uma instalação, de um pedaço de uma fábrica, de uma planta da empresa, né, vai entrar recursos, né? Eu me desfiz e alguém me pagou por esse item que está sendo vendido. Então, ele entra recursos na atividade de investimento. Né? Então, essa atividade de investimento entra recursos quando eu me desfaço de algum investimento e consome recursos quando eu aplico em determinados investimentos. Mas nesse conceito mais ampliado de investimentos que não só aqueles feitos fora da empresa. No que se refere às atividades de financiamento, o conceito do fluxo de caixa também é ampliado. O financiamento para fluxo de caixa é tanto aquele financiamento que eu pego junto a um banco, junto a uma linha de crédito, né? Eu pego um empréstimo, eu pego um financiamento de fora da empresa, quanto aqueles recursos que são colocados na empresa através dos seus sócios, através dos seus acionistas. Então aqui a gente leva em consideração quem que financia as operações da empresa, que tanto pode ser um terceiro quanto pode ser o próprio dono, né, ou os investidores. É um conceito mais ampliado
do que aquele que consta dentro do balanço patrimonial. Então, quando alguém integraliza dinheiro, né, aumenta o capital social de uma empresa, é uma entrada de recursos na atividade de financiamento. Quando eu pego um empréstimo bancário, é uma entrada de recursos na atividade de financiamento. E o que seria uma saída de recursos, né, como exemplos na atividade de financiamento? Por exemplo, eu pagar uma dívida, né, pagar o principal de um empréstimo bancário, ele é considerado como uma saída de recursos na atividade de financiamento. Eu remunerar através de dividendos que eu esteja pagando para alguém é uma saída de recursos através de uma atividade de financiamento. Então é um conceito bastante mais ampliado do que aquele que aparece no balanço, né? Dá a impressão que o financiamento é só aquilo que está lá dentro do passivo circulante, do passivo não circulante. Mas para fins de fluxo de caixa é muito maior do que isso, né? São todos aqueles recursos que chegam para a empresa independente da fonte, se é através dos proprietários ou através de capitais de terceiros, né? Então, isso é bastante importante. E a análise do fluxo de caixa, caberia a pessoa verificar em quais das atividades gera mais caixa e qual consome mais caixa para poder interpretar melhor uma demonstração de fluxo de caixa e compreender claramente o porquê muitas vezes que uma empresa ela tem lucro, mas ela não tem dinheiro, né? Porque são conceitos diferentes. Porque o lucro vem da demonstração do resultado, que ela é toda feita pelo regime que a gente chama de regime de competência. E o fluxo de caixa é a movimentação efetivamente do dinheiro, que é pelo regime de caixa, que seria a entrada e a saída de dinheiro no momento que acontece essa entrada ou essa saída do recurso. E a DR, que é pelo regime de competência, é o registro das operações independentemente de entrar ou sair dinheiro. Então são conceitos completamente distintos, os dois importantes, e a gente tem que compreender os dois para melhor gerir os negócios. Ok? Espero que essa aula tenha sido válida em relação aos aspectos conceituais e eu gravarei uma nova aula relacionada também à demonstração do fluxo de caixa, porém mostrando as estruturas e os aspectos práticos. Espero que todos tenham gostado. Não deixem de investigar ou procurar dentro do meu canal, o Professor Cláudio Marcelo, no YouTube, que tem uma série de aulas relacionadas à contabilidade, aos relatórios contábeis, que podem ajudar enormemente a todos a compreenderem um pouquinho melhor sobre esses aspectos relacionados à contabilidade e finanças. Um abraço a todos. Nos vemos no nosso próximo vídeo.